Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projetos de interface de usuário. Eu sou o professor Paulo e estarei com vocês nesta aula. Na aula de hoje, vamos conhecer o que é o IHC. Vamos ter uma breve introdução, vamos ver o que é a interação de humano-computador, como funciona, a qualidade de software, a usabilidade, a acessibilidade. Então, antes de começar a falar qualquer coisa sobre a disciplina, vamos ver aqui essa tirinha, né? Temos aqui duas senhoras que estão num caixa eletrônico, que estão querendo, pelo ver que a gente pode observar nessa imagem, fazer o pagamento de um boleto, né? Então, uma pergunta para a outra. Agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. Aí a outra está lendo, né? Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Então, note aí como é que fica essa situação. E aqui uma imagem bem comum na área de engenharia de software, né? Que mostra aqui os requisitos do sistema, como o usuário pediu, como realmente teria que ser. Então tem até aqui, ó, na primeira, como o cliente explicou que queria o seu projeto, como é que ele explicou que queria o seu software. Tá aqui, mostra uma árvore com um balanço, né? Com 3 degraus. Mostra aqui do lado como o líder do projeto entendeu, ou seja, ele amarrou uma corda de um galho no outro e o balanço ficou aqui no meio. Como o analista fez o projeto, né? Cortou a árvore e colocou o balanço entre a árvore. Como o programador construiu, então ele colocou aqui as cordas amarradas no tronco da árvore, né? Aí vem como o consultor de negócio descreveu, né? Geralmente é a pessoa que vai vender, então ele descreve bem, como se fosse a mil maravilhas. Então bota aqui uma poltrona, aquele negócio bem bonito, agradável para que venda o produto, né? E aí vem a parte do projeto, como o projeto foi documentado, ou seja, nem árvore tem, né? O projeto não teve nada de documentação. Que funcionalidades foram instaladas, ou seja, apenas uma corda. O cliente foi cobrado aqui uma montanha-russa, né? Ele gastou muito então nesse software. Como foi mantido, ou seja, não foi mantido, né? Foi descontinuado, cortaram a árvore. E aqui, por fim, o que realmente o cliente queria. Então, todos esses impasses aqui que correm durante o processo de criação de um software. Então, como visto nas aulas passadas, interfaces mal produzidas podem comprometer diretamente o uso de um sistema computacional. Nesta tirinha, temos claramente um problema de interação entre humanos, né, representado pelas duas senhorinhas aí que eu mostrei na tirinha, e o sistema computacional. Então, fica a pergunta, o que é o estudo de interação de humano-computador, né? Então, interação humano-computador, ou também chamada de IHC, é uma área multidisciplinar que envolve as áreas de ciência da computação, psicologia, fatores humanos, linguísticos, dentre outras, né? O IHC está voltado para a aplicação do conhecimento destas disciplinas para produzir interfaces amigáveis, né? ou também chamado de user-friendly. Não é uma disciplina essencialmente voltada para o estudo de computação ou simplesmente do ser humano, mas para a comunicação entre as duas entidades. Então ela vai estar voltada aí para intermediar essa conexão entre o humano e a máquina. Então, o que é que a interação humano-computador fala para a gente? Então, ela propõe que conhecimentos sobre a limitação da capacidade humana e restrições de tecnologia existente devem ser ponderados para oferecer ao usuário um meio adequado através do qual eles podem interagir com os computadores. Um dos fatores relevantes à interface humano-computador é a percepção humana. Todavia, antes de discutir ela, explicaremos a diferença entre a interação, né, a interação normal, e a interação humano-computador. Vemos que ambos os termos são usados indistintamente e erroneamente, né? Interações humano-computador é tudo que ocorre entre o ser humano e um computador, né? Utilizado para realizar algumas tarefas, ou seja, vai ser a comunicação entre essas duas entidades.
A interface humano-computador é o componente, ou seja, vai ser o software responsável por mapear ações do usuário em solicitações de processamento ao sistema, no caso, a aplicação do nosso software, bem como apresentar os resultados produzidos pelo sistema. Então, como funciona a interação humano-computador? Os seres humanos percebem o mundo ao seu redor através dos seus sentidos, seja ele visual, auditivo, tato, olfato, entre outros. Os sentidos permitem ao usuário de um sistema interativo entender a informação, da mesma forma memorizá-la e compreendê-la usando seu raciocínio dedutivo ou indutivo. A maioria das IHC, das interações humanos-computadores, ocorrem através do sentido da visão. Por exemplo, textos, imagens, gráficos, vídeos, entre outros. Sendo assim, o olho e o cérebro trabalham em conjunto para captar e interpretar informações visuais, com base nos elementos exibidos na tela. Destes, os que possuem informações são apresentados simultaneamente para o homem associá-los e compreendê-los. Sendo assim, há uma metamensagem, uma mensagem incorporada, uma mensagem direta entre o desenvolvedor e o usuário final, onde o desenvolvedor, nesse exemplo aqui, designado como o design da interface, ele vai determinar como a instrução de uso será demonstrada de maneira intuitiva, ou seja, sem a necessidade de um raciocínio pesado para poder compreendê-la. Então, para transmitir a maneira de uso de um elemento de um sistema para o usuário. Portanto, uma especificação apropriada de comunicação visual é o elemento-chave de uma interface gráfica bem amigável, intuitiva, que facilita o uso para todos que vão usufruir daquela tecnologia. E para isso, podemos utilizar todos os conceitos de design gráficos e de arquitetura da informação adquiridos anteriormente. Vamos falar agora um pouco sobre qualidade de software. Hoje em dia, os computadores são usados em uma variedade crescente de aplicações e seu funcionamento correto é, na maioria das vezes, crítico ao sucesso do negócio e à segurança humana. Desta forma, o desenvolvimento ou a seleção de produtos de software de alta qualidade será crucial. Então, as especificações e avaliações da qualidade do produto de software são fatores-chave na garantia da qualidade adequada. Isto pode ser conseguido através da definição adequada das características, tendo em conta a utilização pretendida do produto de um software. É importante que cada recurso relevante de qualidade do software seja bem especificado, como também avaliado e usado sempre que possível, E é indispensável o uso de métricas validadas ou amplamente aceitas. Para todos esses casos, existem normas criadas pela Organização Internacional para a Padronização, a ISO, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, com o intuito de definir o que é qualidade do produto num contexto de engenharia de software. As definições estão contidas na norma ISO IEC 25010, que trata de trazer benefícios como compatibilidade e segurança. No Brasil, a NBR ISO IEC 9126-1, já cancelada por considerar a norma ISO anterior, a substituir que eu acabei de falar, a 25010, define as diretrizes e métricas necessárias para alcançar a qualidade do software em uso. Então, qualidade em uso, o que seria? Qualidade em uso é para o usuário, é o efeito combinado das 6 características da qualidade do produto de software. Então, quais são elas, Que capacidades são essas? São a capacidade do produto de software de prover funções que atendam às necessidades explícitas e implícitas, quando o software estiver sendo utilizado sobre condições especificadas.
Daqui eu entro também na confiabilidade, que trata da capacidade do produto de software de manter um nível de desempenho especificado quando usado em condições adversas, né? Condições bem específicas. A eficiência vai tratar da capacidade do produto de software de apresentar um desempenho apropriado relativo à quantidade de recursos usados sobre as condições do qual mesmo foi desenvolvido, né? Sobre as suas especificações. A manutenibilidade, um nome bem complicado de se falar, que trata-se da capacidade do produto de software de ser modificado. Essas modificações podem incluir correções, melhorias ou adaptações do software devido às mudanças no ambiente, nos requisitos ou especificações funcionais, entre outros. Então, ele tem que se manter com uma manutenibilidade em dia. Tem também a portabilidade, que vai ser a capacidade do software ou do produto de ser transferido de um ambiente para outro, ele poder migrar entre as diversas tecnologias. Usabilidade vai tratar aqui da capacidade do produto de software ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário. Então, quando usado sob condições específicas, o mesmo deve ter uma usabilidade capaz de promover uma facilidade para o usuário final. Alguns aspectos como funcionalidade, confiabilidade e eficiência também afetarão a usabilidade. Mas para os propósitos da NBR, ISO e IEC 9126, não são classificados como usabilidades, embora necessitem bastante, porque um software que seja que tenha uma boa usabilidade, ele tem que atender a todos esses requisitos. E falando aqui sobre usabilidade, o que seria usabilidade? Para a gente entender um pouco melhor. Usabilidade é uma palavra que tem feito cada vez mais parte do vocabulário dos projetistas de sistemas de softwares. A usabilidade, na verdade, é um conceito-chave no campo de interação humano-computador, né, o IHC, sendo um atributo de qualidade de sistema que são fáceis de usar e de aprender. Em outras palavras, diz quão intuitiva é a interface gráfica de usuário ou simplesmente interface de usuário, né? Trata-se, portanto, de uma característica pela qual o usuário expressa seu interesse ou não em utilizar um sistema ou utilizar aquele software. Na grande maioria dos casos, os usuários preferem um sistema fácil de usar, mesmo com funcionalidades mais simples, a um sistema recheado de funcionalidade, né? Um sistema bem complexo, porém de manipulação complexa, né? E não intuitiva. É importante também observar que a usabilidade é determinante no sucesso ou insucesso de qualquer produto. Portanto, o usuário sempre tem a última palavra ao expressar sua satisfação ou não no uso de um sistema. Que a gente vê, né? Às vezes tem um sistema bem robusto, porém o mesmo não tem uma boa usabilidade quando se trata da comunicação com o usuário. O usuário acaba tendo que utilizar um pouco mais da sua capacidade para poder utilizar aquele software e ele acaba entrando em desuso. Um dos principais elementos que define a usabilidade de um sistema vai ser a qualidade em uso, né? Ou seja, é a visão da qualidade do produto de software do ponto de vista do usuário. Quando este produto é usado em um ambiente e em um contexto de uso especificados. Como usuários pode se incluir também operadores, usuários finais, usuários indiretos que sejam dependentes ou estejam sob influência do uso do software. Convém que a usabilidade considere todos os diferentes ambientes de usuários que o software pode afetar. Como exemplo de ambientes a considerar, pode-se incluir aí o ambiente de usuários que estão sendo preparados para o uso do produto, preparados para o uso do software. Então, aqui está incluso os centros de formação, aulas ou até breves tutoriais. E o ambiente onde já se permite a avaliação dos resultados do uso do produto, né? O local de aplicação da solução de software, o local onde está sendo implementado aqueles tutoriais. Então, a usabilidade vai medir o quanto o usuário
ou quanto usuários podem atingir seus objetivos num determinado ambiente e nas propriedades do software em si. Ou seja, vai medir a facilidade de uso do sistema. O nível de qualidade no ambiente do usuário pode ser diferente daquele no ambiente do desenvolvedor, por causa das diferenças entre as necessidades e capacidades de diferentes usuários e diferenças entre os ambientes de hardware e de apoio. O usuário avalia somente aqueles atributos do software que são usados em sua tarefa. Algumas vezes, atributos de software especificados por um usuário final durante a fase de análise de requisitos não mais atendem aos requisitos do usuário quando o produto é usado devido à mudança de requisitos do usuário e à dificuldade em especificar as necessidades implícitas. Ao longo das nossas aulas, vamos ver algumas técnicas de como melhorar a interface e deixá-las com uma boa usabilidade. E se tratando aqui de acessibilidade, mesmo que a interface seja fácil de usar e com alta comunicabilidade, barreiras ao acesso de sistemas interativos podem impossibilitar seu uso por pessoas com necessidades especiais. Ou seja, o usuário, ao usar um sistema, necessita de coordenação motora para manipular os dispositivos de entrada, como os seus sentidos, visão, audição, tato, entre outros. Então, para identificar e reconhecer as mensagens enviadas pelo sistema no dispositivo de saída. E também vai necessitar de atividades mentais para interpretar as mensagens, planejar suas tarefas e verificar os seus objetivos. Assim, os usuários que possuem limitações físicas, sejam elas de eficiência visual, auditiva, motora, mentais ou de aprendizado, como analfabetos ou de capacidade mental reduzida, entre outras necessidades, encontram grandes obstáculos e barreiras nas interfaces que o impedem de interagir com o sistema e o acesso à informação. No Brasil, existe legislação específica para garantir essa acessibilidade, mesmo em sistemas interativos. O decreto de número 5.296 de 2004 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Então, ele vai garantir que sistemas de informação não devem possuir barreiras ou quaisquer entraves ou obstáculos que dificultem ou impeçam que as pessoas se comuniquem ou tenham acesso à informação. Nesse decreto, a acessibilidade é vista como condição para a utilização, como segurança e autonomia total ou assistida dos dispositivos, de sistemas e meios de comunicação e informação por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, Silva e Barbosa apresentam uma definição focada em sistemas interativos. Nela, a acessibilidade é a flexibilidade proporcionada para o acesso à informação e à interação, de maneira que usuários com diferentes necessidades possam acessar e usar esse sistema. Em geral, a interação da acessibilidade é não excluir usuários que possuam algum tipo de necessidade, seja ela especial ou não, e que utilizem alguma ferramenta assistiva. A questão de acessibilidade ser uma característica que define a qualidade de uso de um sistema é indiscutível, principalmente com o crescimento de websites e aplicações que rodam via internet, com a preocupação com a inclusão social. Então, para fechar, o conceito de acessibilidade e comunicabilidade e acessibilidade estão interligados, estão andando juntos, Um completa o outro. Para usar com facilidade e eficiência um sistema, o usuário necessita compreender como ele funciona, descobrir como alcançar seus objetivos e realizar as suas tarefas. Durante o uso ou acesso, o sistema não vai possuir barreiras. Assim, o usuário tende a ficar motivado e satisfeito a utilizar aquele software ou aquela aplicação em uso. Então, pessoal, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula
Bons estudos a todos e vamos lá, né? Vamos estudar.